Entre mitos e verdades, a história do regime militar. Brasil Paralelo, 2018. Entre mitos e verdades, a história do regime militar. Segunda edição. Capa e projeto gráfico: Amanda Luz. Conteúdo: Henrique Zingano e Mariana Goelzer. Sumário. Preâmbulo: onde estávamos? Fato 1. A ameaça comunista nunca existiu. Fato 2. O regime militar foi um golpe, pois não teve apoio popular. Fato 3. Os grupos guerrilheiros lutavam pela democracia. Referências. Preâmbulo: onde estávamos? Há um fio condutor que parece interligar todas as sociedades humanas entre si. Apesar das longínquas distâncias que separam as civilizações, não há comunidades isoladas. A troca e o compartilhamento de informações tem sido a regra desde o início da nossa trajetória. Tal força, intrínseca à natureza de nossa existência, também se manifestou no início do auspicioso século XX. Livros, teses e novas descobertas circulavam o mundo em uma velocidade sem precedentes. As ideias e os ideais percorriam o globo rapidamente, devido à facilidade de locomoção dos homens, propiciada por modernos meios de transporte. Ao mesmo tempo em que as novas invenções permitiram a aproximação daqueles que, por tão longo tempo, estiveram apartados, duas formas distintas de compreender as engrenagens sociais dividiram o mundo em campos opostos. A disputa entre o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, cujo processo de expansão era coordenado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, transformou o interior dos países em campos de batalha. A busca de ambos para garantir a vitória de seu modelo político-econômico resultou na multiplicação de conflitos nacionais com intensa interferência e participação externas. O Brasil era uma peça central no jogo entre as duas potências. Por ser o país de maior influência na América do Sul, seu domínio poderia determinar para que lado penderiam as demais repúblicas ali localizadas. Assim, o solo brasileiro se tornou palco dos confrontos de um mundo em guerra, e os embates travados dentro de seu território alteraram irremediavelmente o rumo de sua biografia. A belicosidade da Guerra Fria não estraçalhou somente corpos e espaços. Dilacerou também as mentes e a ciência, inescapavelmente alvejadas no duelo. Vidas perdidas foram contabilizadas ao final dos combates, somaram-se os danos indefinidamente provocados ao intelecto de muitos. Convertidas em flancos de batalha, as ciências sociais se tornaram vítimas de investigações enviesadas, que até hoje ressoam em nossa maneira de ver e perceber o passado e, consequentemente, o presente. Em meio à digladiação desenfreada, raros foram os documentos que permaneceram isentos, salvos de intervenções de um e outro lado. Uma política de infiltração de intelectuais revolucionários nas universidades, promovida ativamente pela União Soviética desde a década de 1920, assegurou uma hegemonia da perspectiva marxista no campo acadêmico, principalmente na área de humanas. Se no mundo direto e concreto, os Estados Unidos erguia-se como o grande vitorioso, no universo das ideias, em que a ilusão costuma achar fértil habitar, a primazia coube à esquerda. A queda do Muro de Berlim em 1989, e o colapso da União Soviética em 1991, não significaram o fim do enfrentamento ideológico. A criação de narrativas distorcidas e a disseminação de mitos acerca do passado se metamorfosearam na nova estratégia para a conquista do poder. Sob a inspiração de um ponto de vista deturpado, uma parcela majoritária dos historiadores adotou uma interpretação sobre os acontecimentos desse período que nem sempre se manteve fiel à veracidade dos fatos. Entre mitos e verdades, a história do regime militar virou panfleto político, fábula de relato parcial e impreciso. A integralidade dos acontecimentos foi deixada para trás. Chegou a hora de resgatar a outra parte, silenciada, dessa trajetória. Fato 1. A ameaça comunista nunca existiu. As pesadas marchas da Revolução Russa de 1917 cruzaram o planeta e ecoaram nas terras tropicais.
Essa reverberação não derivou exclusivamente de um desejo espontâneo dos brasileiros de aderir à luta pelo comunismo, mas era a expressão da bem-sucedida estratégia de Lenin para expandir o socialismo. A Internacional Comunista, Comintern, criada em 1919, tinha justamente o propósito de reunir e organizar os partidos comunistas de todos os países, a fim de que pudessem contribuir de forma coordenada para a implantação do regime em outras nações. A ação planejada do Comintern produziu os efeitos desejados no Brasil. No dia 25 de março de 1922, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro. De âmbito nacional, seu objetivo era ensejar uma revolução proletária que substituísse a sociedade capitalista pela socialista. Para materializar essa transformação, os membros do partido começaram a ocupar os sindicatos das grandes cidades, pois essas organizações permitiam a criação de um vínculo com os trabalhadores. A estrutura desses órgãos de representação era usada em prol do combate ao capitalismo, tornaram-se centros de disseminação da ideologia comunista e de enaltecimento às conquistas da Revolução Bolchevique, para convencer os operários a se aliarem à causa revolucionária. Para ampliar o alcance do movimento, o espaço físico era usado para sediar palestras, eventos e festas, e para formar uma massa crítica, responsável por recrutar novos associados para o partido e a revolução, através da elaboração e tradução de livros, revistas, panfletos e artigos. Tendo em vista sua intensa atuação na sociedade brasileira, o Partido Comunista Brasileiro foi admitido no Comintern em 1924, alçado à condição de seção brasileira da Internacional Comunista, o Partido Comunista, seção brasileira da Internacional Comunista. A partir desse ano, passou a obedecer às ordens vindas diretamente de Moscou. Sob orientação soviética, os requisitos para se filiar ao partido se tornaram mais rígidos. Para ser membro do partido, a União Soviética impunha o dever de criar, organizar e participar de agitações sociais, arquitetadas para gerar um clima de instabilidade política e social que viabilizasse a tomada de poder pelos comunistas. O avanço da ideologia marxista, no Brasil, não se restringiu à criação do Partido Comunista Brasileiro. Em janeiro de 1935, como reação ao crescimento da ação integralista brasileira, movimento político de inspiração fascista, uma entidade foi criada com o intuito de combater o imperialismo e o nazifascismo através do auxílio nacional às lutas populares que aconteciam. A Aliança Nacional Libertadora era uma frente única nacionalista inspirada em outras frentes similares surgidas na Europa com a mesma finalidade. A Aliança Nacional Libertadora agrupava setores variados da esquerda, mas era comandada por seus componentes comunistas, que buscavam homogeneizar as diferentes perspectivas com base na agenda ditada pela União Soviética. Seus afiliados defendiam a reforma agrária, a proteção aos agricultores de propriedades de pequeno e médio porte, a nacionalização de empresas estrangeiras e a suspensão do pagamento da dívida externa. A organização aclamou como presidente de honra Luiz Carlos Prestes, importante militante socialista que desde 1931 se encontrava na União Soviética. Não demoraria muito para que Prestes retornasse ao Brasil. Enquanto isso, ele estava sendo treinado tática e militarmente, na União Soviética, para realizar a Revolução Comunista em seu país de origem. Em 1934, em uma reunião de delegados sul-americanos da Internacional Comunista, em Moscou, decidiu-se que Prestes voltaria ao Brasil em 1935, para liderar uma insurreição armada que permitisse a instauração de um novo governo revolucionário alinhado à União Soviética. Ele não regressaria sem companhia, mas com um grupo de veteranos, dentre os quais estavam os alemães, Olga Benário e Arthur Ernst Ewert, o norte-americano, Victor Alain Baron, o belga, Leon Jules Vallée, e o argentino Rodolfo Guiodi. Olga Benário, membro do Partido Comunista Alemão desde 1926, era agente do Serviço Secreto Militar Soviético e fora recrutada, em 1932, para exercer espionagem internacional. Ela estava escalada para acompanhar Prestes em sua travessa de volta ao Brasil, fingindo ser sua mulher, por ser responsável por garantir sua segurança. A encenação se projetou na realidade e os dois acabaram se casando.
Era dia 11 de abril de 1935, quando Prestes e Olga desembarcaram clandestinamente em solo brasileiro, disfarçados como um casal de portugueses de nomes Antônio Vilar e Maria Bergner Vilar. Na mala, trazia mais do que objetos pessoais, portavam instruções para consumar a tão sonhada Revolução Comunista Brasileira. As providências para concretizar o levante revolucionário estavam sendo preparadas com apoio da Internacional Comunista, para executar o inquestionável cumprimento às determinações da União Soviética. Uma sublevação na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, no dia 23 de novembro de 1935, causou uma reviravolta no planejamento que estava sendo posto em prática, já que estimulou Prestes a antecipar a rebelião. A revolta, em Natal, era baseada em problemas locais, mas Prestes determinou que a ação contestatória se estendesse ao resto do país. Sua tentativa não teve as repercussões pretendidas e somente os quartéis em Recife e no Rio de Janeiro acompanharam a motinação. A falta de organização dos ataques e a ausência de aderência popular sentenciaram ao fracasso a intentona comunista, como ficou conhecido esse primeiro intento, facilmente derrotado pelo exército. Além de não obter o desfecho esperado, a insurgência ainda favoreceu o presidente da época, Getúlio Vargas, que convenientemente utilizou o clima de desconfiança fomentado pelo golpe frustrado como subterfúgio político para decretar o Estado Novo em 1937. A resistência ao comunismo forneceu uma justificativa para pacificar possíveis oposições à continuidade de Vargas no poder. No período ditatorial, que perdurou até 1945, a repressão à atuação comunista foi intensificada, obtendo êxito circunstancial na coibição de novos motins. O fim da Segunda Guerra Mundial, e do regime autoritário varguista, cessaram igualmente o apaziguamento das forças esquerdistas revoltosas. Com o novo influxo democrático, ratificado pela eleição de 1945, que conduziu Eurico Gaspar Dutra à presidência, o Partido Comunista do Brasil retomou sua campanha de mobilização das massas populares com o intuito de desestabilizar o governo e conquistar o poder, por meio de atos conspiratórios. A vitória da primeira Revolução Socialista na América, em Cuba, em 1959, impactou os rumos da Guerra Fria na América Latina. O sucesso do método guerrilheiro cubano fez com que a direção da União Soviética acelerasse a execução dos planos de radicalização das práticas que visavam a ocupação do Estado brasileiro. Entusiasmada, uma fração dos comunistas no Brasil agilizou o processo de instrução de voluntários em táticas voltadas para a luta armada. A progressiva ampliação das articulações socialistas engendrou uma crescente fragilidade política, institucional e social ainda nos primeiros anos da década de 1960. A opção por uma via extremista instituiu uma atmosfera de intranquilidade nos países latino-americanos que resultou no estabelecimento de ditaduras militares com o objetivo primordial de resistir à comunização cujo foco de propagação estava instalado em Cuba. Uma série de indícios sinalizava a exacerbação das investidas comunistas para se apossar do poder. As impressões não eram infundadas. Luiz Carlos Prestes mais uma vez fora convocado para assumir o papel de mandante da União Soviética dentro do território brasileiro. Em 1961, encontrou Nikita Khrushchev, líder da União Soviética, e juntos planejaram a Revolução Agrária no Brasil, um movimento de redistribuição das propriedades rurais por meio da força. O método de expropriação das terras de grandes latifundiários, com o uso da violência, já havia triunfado enquanto o caminho para a implantação do socialismo nas revoluções chinesa, cubana e soviética. Essa decisão se consubstanciou, posteriormente, em um apoio de Prestes às reformas de base propostas por João Goulart. No mesmo ano, surgiram novas organizações, principalmente de dissidentes do Partido Comunista do Brasil, que passaram a enviar dezenas de brasileiros para o exterior, a fim de usufruírem da expertise adquirida pelos companheiros internacionais. Esses militantes eram submetidos a um treinamento político-militar, necessário para que pudessem compor os quadros revolucionários que desencadeariam uma guerrilha no Brasil. Após aprenderem técnicas de combate na ilha da América Central, os combatentes eram alocados no Nordeste brasileiro para integrarem as ligas camponesas,
Organizações formadas para realizar a Revolução Agrária com o tema Reforma Agrária na lei ou na marra. A causa comunista brasileira contava com o apoio de Fidel Castro, que, além do treinamento militar, ainda forneceu armas, dinheiro, e comprou fazendas em Goiás, Acre, Bahia e Pernambuco, transformadas em locais de treinamento para os revolucionários. A existência desses centros de preparação se tornou pública e notória no dia 4 de dezembro de 1962, quando o jornal O Estado de São Paulo noticiou a descoberta e o desmantelamento de um campo de guerrilha no estado de Goiás, pertencente às Ligas Camponesas. A China também prestou auxílio à Revolução Brasileira. Ao receber afiliados na Academia Militar de Pequim em 1962, contribuiu para ampliar o contingente de pessoas habilitadas para a guerra. No Brasil, esses indivíduos foram instalados na região do Araguaia, cenário que futuramente se tornaria famoso por sediar um dos confrontos mais violentos do regime militar. Se essas movimentações eram estrategicamente veladas, articuladas sem a consciência e anuência da população, outras evidências se acumulavam visivelmente, revelando os riscos a que a democracia brasileira estava exposta. Uma dessas inequívocas demonstrações tomou corpo na cidade de Niterói, no Sindicato dos Operários Navais, entre os dias 28 e 30 de março de 1963. O Congresso Continental de Solidariedade a Cuba, em cuja convocatória, lia-se: mais uma vez Cuba se vê ameaçada de uma invasão armada. Mais uma vez aqui estamos para dizer aos invasores que uma agressão a Cuba era considerada uma agressão a todos os operários, a todos os camponeses, a todos os intelectuais, a todos os estudantes, homens, mulheres e crianças deste continente, espoliados pelo imperialismo, pelo latifúndio e pelos interesses monopolistas do capitalismo interno. Perturba ao imperialismo e aos seus aliados nacionais o fato de ver que uma nação pode livrar-se da miséria como um só homem, derrubar uma oligarquia opressora, redimir o operário camponês, e entregar ao povo as armas do povo para com elas defender essas conquistas. É um direito impostergável e sagrado, o direito dos povos de escolherem o seu próprio caminho, de forjarem sua própria cultura, de manterem sua própria dignidade. Defender Cuba contra a agressão é defender cada um de nós e todos os povos da América Latina contra futuras agressões. É defender para os operários o direito de não serem oprimidos. É defender para os camponeses o direito de possuírem a terra em que trabalham. É defender para os estudantes intelectuais o direito de não se desagradarem. Para esta defesa, convocamos todos os povos deste continente a se reunirem em um congresso, que será realizado em nosso país, com o objetivo de manifestar a vontade coletiva de todos os homens e mulheres das Américas, e de forjar uma união inquebrantável para a defesa de Cuba, como expressão de vanguarda da Revolução Latino-Americana. O simpósio reuniu delegações latino-americanas, presidentes de diversos sindicatos e organizações trabalhistas, e expoentes da política nacional. Nos anais, registrou-se o comparecimento de 35 deputados federais e 16 estaduais. Dentre tantos presentes, estavam José Serra, presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, José Sarney, deputado federal, Vinícius de Moraes, à época, diplomata, Oswaldo Pacheco, presidente do Comando Geral dos Trabalhadores, Francisco Julião, deputado e presidente das Ligas Camponesas, Vinícius Caldeira Brant, presidente da União Nacional dos Estudantes, os intelectuais Caio Prado Júnior e Darcy Ribeiro, o jornalista Arnaldo Jabor. Centenas de cartas foram enviadas sinalizando o suporte ao evento, inclusive por representantes internacionais. A mensagem de Zhou Enlai, primeiro-ministro da República Popular da China, celebrava a ocorrência do Congresso no momento em que o governo Kennedy organizou planos para estrangular a Revolução Cubana e reprimir os movimentos de libertação nacional nos diversos países latino-americanos. Além disso, declarava apoio do governo e do povo da China à justa causa dos povos latino-americanos que lutam decididamente contra nosso inimigo comum, o imperialismo norte-americano. Para explicitar sua adesão, a Liga Camponesa do Estado da Paraíba também encaminhou o seguinte comunicado: os camponeses sem terra da Paraíba veem no exemplo cubano o caminho mais prático e mais empolgante para a libertação.
Cuba liquidou com o latifúndio, com o analfabetismo, com a exploração econômica do imperialismo, com as doenças sociais, em pouco mais de 3 anos. Nessa mesma conferência, Luiz Carlos Prestes manifestou o desejo de que o Brasil fosse o primeiro país da América do Sul a seguir o exemplo de Cuba e se converter em uma nação comunista. O temor face à ameaça comunista era agravado por políticas, ações e discursos do presidente João Goulart, demasiadamente alinhadas ao projeto socialista. As reformas de base, símbolo de seu governo, incluíam alterações nas políticas agrária, urbana, universitária, bancária e fiscal, com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais, superar o subdesenvolvimento brasileiro e libertar o país da espoliação internacional. O conjunto das reformas era chamado de bandeira unificadora. Sinteticamente, as medidas abrangiam uma reforma agrária para promover a democratização da terra através da desapropriação das áreas rurais inexploradas ou exploradas contrariamente à função social da propriedade, o que exigia uma alteração na Constituição, já que o governo queria indenizar os donos das terras com títulos da dívida pública e não em dinheiro, e de forma prévia, como determinava a lei, e a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural, que estendia direitos dos trabalhadores urbanos àqueles do campo, uma reforma educacional voltada para a valorização do magistério e do ensino público em todos os níveis, com o combate ao analfabetismo com a multiplicação das pioneiras experiências do método Paulo Freire, uma reforma eleitoral que garantia o direito a votar para os analfabetos e para os militares de baixa patente, além de prever a legalização do Partido Comunista Brasileiro. A defesa do Brasil contra o espólio estrangeiro assumiu feições nacionalistas e estatizantes caracterizadas por uma contundente ingerência do Estado na economia, tanto através da restrição das remessas de lucro ao exterior quanto de uma normatização mais rígida aos investimentos externos no país. Além disso, com vistas à instauração de uma república sindicalista, o presidente encorajava a sindicalização de trabalhadores, inclusive sargentos, estimulando uma transgressão da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. Os correligionários de Goulart contribuíram para acentuar as suspeitas que despertava. Um de seus principais aliados, seu cunhado Leonel Brizola, presidente de honra da Internacional Socialista, era responsável por liderar a Frente de Mobilização Popular, ala radical do Partido Trabalhista Brasileiro, que reivindicava a aplicação imediata das reformas de base, mesmo sem a existência de um consenso político, oriundo de uma negociação adequada. A vulnerabilidade do cenário político provocou estagnação econômica e uma inflação descontrolada. Em um contexto de tensão entre ideologias políticas opostas, no dia 4 de outubro de 1963, Goulart solicitou ao Congresso Nacional a decretação do estado de sítio por um período de 30 dias, sob a alegação de impedir uma guerra civil, requerimento que foi negado pelo parlamento. Pouco tempo depois, no final de outubro, Leonel Brizola criou o Grupo dos 11 Companheiros. O G1, como também era conhecido, tinha por missão incitar a formação de grupos de 11 indivíduos para agirem como células na luta em favor das controvérsias políticas defendidas por Jango, constituindo a vanguarda avançada do movimento revolucionário, semelhante à Guarda Vermelha da Revolução Socialista de 1917, na União Soviética. Apesar dos apelos generalizados e das críticas feitas pelos militares, Goulart estreitou sucessivamente sua relação com o Partido Comunista Brasileiro. O desrespeito às demandas populares recebeu adorno de um novo emblema no dia 13 de março de 1964. Em cima de um palanque, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, João Goulart, Leonel Brizola e Miguel Arraes instigavam as 100.000 pessoas ali reunidas a desacatar a Constituição. O comício da Central do Brasil fora organizado por entidades sindicais, que haviam mobilizado seus associados para promover a manifestação. Enquanto a multidão bradava pela legalização do Partido Comunista do Brasil, os 3 políticos conclamavam o povo a se unir contra o bloqueio e objeção às mudanças pleiteadas por Goulart, formando um movimento de resistência. O comício estava sendo transmitido no rádio e na televisão, e Jango aproveitou a ocasião para realizar um pronunciamento eloquente. Em sua exposição, o presidente afirmou que estava se dirigindo a todos os cidadãos,
tanto aos que haviam recebido instrução nas escolas quanto aos milhões que mais davam ao país do que recebiam, e que pagavam em sofrimento, miséria e privações o direito de serem brasileiros. Atribuiu a uma campanha de terror ideológico e de sabotagem, cuidadosamente organizada, a tentativa de impedir ou perturbar aquela festa cívica, com a presença das lideranças populares mais representativas do país. Ao declarar que a paz social só poderia ser alcançada através da justiça social, Jango vociferou contra seus opositores. Chegou-se a proclamar, trabalhadores brasileiros, que esta concentração seria um ato atentatório ao regime democrático, como se no Brasil a reação ainda fosse dona da democracia, ou proprietária das praças e ruas. O que eles querem é uma democracia de um povo emudecido, de um povo abafado nos seus anseios, de um povo abafado nas suas reivindicações. A democracia que eles desejam impingir-nos é a democracia do antissindicato, ou seja, aquela que melhor atenda aos seus interesses ou aos dos grupos que eles representam. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A democracia que eles querem, trabalhadores, é para liquidar com a Petrobras, é a democracia dos monopólios nacionais e internacionais, a democracia que pudesse lutar contra o povo, a democracia que levou o grande presidente Vargas ao extremo sacrifício. Perdem seu tempo, também, os que temem que o governo passe a empreender uma ação subversiva na defesa de interesses políticos ou pessoais, como perdem também seu tempo os que esperam deste governo uma ação repressiva dirigida contra o povo, contra os seus direitos ou contra as suas reivindicações. Ação repressiva, trabalhadores, é a que o governo está praticando e vai ampliar cada vez mais e mais implacavelmente, aqui na Guanabara e em outros estados, contra aqueles que especulam, contra as dificuldades do povo, contra os que exploram o povo, que sonegam gêneros alimentícios ou que jogam com os seus preços. Não receio ser chamado de subversivo pelo fato de proclamar, e tenho proclamado e continuarei proclamando nos recantos da pátria, a necessidade da revisão da Constituição. Prosseguiu alegando que naquele discurso estava a prestar conta de seus problemas, mas também de suas atitudes e de suas convicções nas lutas que vem enfrentando, luta contra forças poderosas, mas confiando sempre na unidade do povo e das classes trabalhadoras, unidade que há de encurtar o caminho da nossa emancipação. É apenas de se lamentar que parcelas ainda ponderáveis que tiveram acesso à instrução superior continuem insensíveis, de olhos e ouvidos fechados à realidade nacional. São, certamente, trabalhadores, os piores surdos e os piores cegos, porque poderão com tanta surdez e com tanta cegueira, ser, amanhã, responsáveis, perante a história, pelo sangue brasileiro que possa ser derramado, ao pretenderem levantar obstáculos à caminhada do Brasil e à emancipação do povo brasileiro. O nosso lema, Trabalhadores do Brasil, é progresso com justiça, e desenvolvimento com igualdade. Ao final de sua manifestação, Jango anunciou ter assinado naquele mesmo dia decretos que determinavam a desapropriação de áreas inexploradas ou subutilizadas, que estavam entregues a um comércio especulativo, odioso e intolerável, a encampação de todas as refinarias de petróleo particulares, e a regulamentação do preço de apartamentos e residências desocupados, por considerá-los extorsivos e afrontosos ao povo e ao Brasil. De acordo com o presidente, essa ordem para expropriar os latifúndios improdutivos não configurava uma reforma agrária, pois o pagamento das propriedades seria feito à vista em dinheiro, conforme estipulado na Constituição, de forma radicalmente oposta aos interesses do povo brasileiro. Ao encerrar, trabalhadores, quero dizer que me sinto reconfortado e retemperado para enfrentar a luta que tanto maior será contra nós quanto mais perto estivermos do cumprimento do nosso dever. À medida que esta luta apertar, sei que o povo também apertará sua vontade contra aqueles que não reconhecem os direitos populares, contra aqueles que exploram o povo e a nação. Uma semana depois do comício, no dia 23 de março de 1964, os oficiais da Marinha decretaram um motim na sede dos sindicatos dos metalúrgicos do Rio de Janeiro, em reação à ordem de prisão dos principais organizadores da reunião em comemoração ao 2º aniversário da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais, uma entidade ilegal. Na solenidade,
que contou com a presença de representantes sindicais e líderes estudantis, além do deputado Leonel Brizola. Os marinheiros expuseram sua insatisfação com o regulamento disciplinar e a qualidade das refeições fornecidas no quartel e a bordo dos navios, reivindicando, ao mesmo tempo, uma reformulação do Código de Conduta e a melhora da alimentação. A rebelião incitou várias outras sublevações no interior das Forças Armadas, todas com o suporte de Brizola e do Comando-Geral dos Trabalhadores. No dia 26 de março, os marinheiros firmaram um acordo de rendição, que determinava a prisão dos revoltosos em um quartel em São Cristóvão. Horas depois, os prisioneiros foram libertados, anistiados por Goulart. A interferência de Goulart na penalização dos amotinados acirrou a indisposição das altas patentes das Forças Armadas ao seu governo, acentuando a crise que este já vivenciava com os setores militares. O governo de Jango sofreu uma deterioração ainda mais exacerbada no dia 29 de março de 1964, quando, ignorando o pedido de assessores e do seu líder na Câmara, Tancredo Neves, Goulart compareceu à sede do Automóvel Clube para uma homenagem da Associação dos Sargentos da Polícia Militar. Em sua prédica, mencionou o anseio de uma alteração constitucional que permitisse sua participação nas eleições presidenciais de 1965. Essa sequência de eventos não deixou incólume a democracia brasileira. As sucessivas ofensivas dos socialistas para se apoderarem do poder motivou uma articulação da oposição. O Brasil e outros países latino-americanos foram subjugados pelo pendor contrário da balança, fazendo com que as sequelas dessa disputa se eternizassem em nossa trajetória.